Oi, eu sou a Mari, da Lenoblesse Ambientação para Eventos, e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que você faz um buquê de noiva utilizando girassóis. Meninas, como vocês sabem, eu posto na minha página vários vídeos ensinando a fazer, ou noivas que querem fazer a sua própria decoração, a fazer arranjos para cerimônia, arranjos para mesa de bolo. E algumas noivas me pediram se eu poderia mostrar como faz buquês de noiva utilizando o girassol. Então esse vídeo, eu estou gravando ele especialmente para uma noiva que se chama Louise Galves, para uma outra noiva que se chama Eliamar Batista, para Maiara Pereira e também para Maria Cipe. Foram as 4 noivas que me pediram buquês com girassóis. Então vamos lá? E a primeira coisa que eu vou fazer é prender o meu cabelo, porque quem me conhece já sabe que eu não gosto de mexer com flores com o cabelo solto. Então vamos prender o cabelo e começar a apresentar os materiais. Para essa produção, nós vamos usar pouquíssimo material. Nós vamos usar um paninho, que eu gosto de usar para enxugar a mão, que eu gosto de enxugar a mão o tempo todo, uma tesoura comum, uma tesoura de poda, um pouco de arame 19 por 40, 19 é a espessura dele e 40 é a medida, 40 centímetros, tá? Um limpador de rosas, 3 metros de fita de cetim, aqui eu escolhi a verde, mas no decorrer do vídeo eu explico por que eu escolhi a fitinha verde. E 1 metro de fitilho ou fita plástica. Esse aqui a gente vai usar somente para amarrar o nosso buquê. E agora eu vou apresentar as flores que nós vamos utilizar. Apesar do buquê ser um buquê de girassóis, a gente precisa de outras flores para dar leveza nesse buquê. Do contrário, o nosso buquê vai parecer um buquê de festa junina, e não é isso que a gente quer. A gente quer um buquê de girassol, mas que seja leve, romântico, como são os vestidos de noiva. A maioria dos vestidos tem uma composição em renda, então a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente tem uma flor mais bruta como o girassol, ter a leveza de uma orquídea chuva de ouro e a composição com rosas para dar firmeza nesse buquê. E aqui eu vou colocar um pouquinho de alstroemérias amarela com rajadinhas de marrom para ajudar a compor o nosso buquê. E a folhagem é ruscos. O ruscos é para separar as flores uma da outra e também para dar o acabamento no cabo. Então essas são as nossas flores: girassóis, ruscos, alstroemérias, rosas e orquídea chuva de ouro. Então, eu vou começar ensinando você a limpar essas flores. Antes de mais nada, a gente tem que limpar todas elas para depois a gente começar a montagem. Por que a gente precisa fazer dessa forma? Porque quando a gente começa a segurar o buquê e a montar ele na nossa mão, a gente não tem como fazer a limpeza desses outros galhos. Então, a gente deixa todas as flores limpas, para a gente só ir pegando uma a uma depois e montando o nosso buquê. Fica muito mais fácil dessa forma. Eu vou começar pela folhagem, que é a mais fácil, na verdade. Então eu vou começar por ela. E assim vocês vão tendo um pouquinho mais de contato visual com as plantas. Fica mais fácil. Então aqui eu tenho 1,5 maço de ruscos, tá? Então tem bastante galinhos, mas é porque tem 1,5 maço. Então eu vou pegar um aqui, olha, um ruscos. O buquê, para o buquê, a gente precisa somente das pontas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar todas as outras. Olha, arranquei todas numa única vez. Olha, esse aqui tem menos, então o que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou arrancar todas, olha, de uma única vez. É assim que a gente vai fazer com o ruscos. Vou limpar a nossa rosa. Vou abrir o pacote para vocês verem como é que ela vem. Olha, ela vem assim, ó, toda emaranhada, ela tem um pouquinho de espinho. Então, olha, tem umas que vieram quebradas, às vezes acontece isso. Então, eu vou limpar ela com o nosso limpador. Olha, eu vou arrancar todas as folhas dela, todas. Então, eu seguro ela firme aqui, encaixo o limpador e vou abaixando a mão e puxando.
Vou fazer com outra para vocês verem também. Olha, essas daqui praticamente veio limpa, essa daqui, ó. Então eu vou segurar ela aqui em cima para ter firmeza e vou puxar. Limpei. Vou fazer em mais uma. Essa também tem pouco, eu quero pegar uma que tenha bastante para vocês verem. Olha, essa daqui tá cheia de folhas. Então eu seguro ela bem firme e começo a puxar e vou dando alguns tranquinhos, olha. E eu vou abaixando a mão à medida que eu vou abaixando o limpador. Por que eu faço isso? Porque se eu segurar aqui em cima e puxar com força, pode ser que eu quebre a haste da minha rosa, tá? Então, para quem não tem muita habilidade, o ideal é ir abaixando a mão à medida que vai abaixando o limpador. Então, aqui já tenho um pouco de rosas limpas e um pouco de ruscos limpos. Vou limpar todas as outras flores também para vocês verem. Aqui eu vou começar pelos girassóis. Vamos lá. Eu vou colocar tudo aqui um em cima do outro, que fica mais fácil. Depois eu reorganizo a minha mesa. Olha, ele vem com essas folhas, mas eu também não preciso dessas folhas. Então eu vou limpar, vou arrancar folhinha por folhinha. Vou deixar apenas as bem pequenininhas que estão em volta dele, certo, meninas? Vou pegar um outro girassol. Olha esse aqui como as folhas são grandes. Então eu vou arrancar folhinha por folhinha. E vou deixar somente as menorzinhas. Mais uma vez. Vou arrancando uma a uma. E vou deixar as menores. Pronto, meninas. Agora as nossas austroemélias. Ela vem no pacote assim, vou soltar o elástico. Vou puxar o pacotinho de plástico para baixo. Vou colocar aqui em cima. E vou separar. Olha, ela já está com uma folha quebrada, então eu vou arrancar essa folha primeiro e depois eu vou arrancar as demais. Essa florzinha, existe uma infinidade muito grande de cores na austroemélias. Então ela é muito utilizada em vários tipos de composições diferentes, não só para buquê. Só que ela é uma florzinha que ela solta uma seiva, um caldinho, e esse caldinho vai deixando a mão verde. Então, se você, noiva, já estiver com as unhas prontas, o ideal é que você use uma luva para fazer o buquê e mexer com essa plantinha aqui, tá ok? Então, vamos lá. Olha, aqui mais uma vez, eu vou limpar toda a nossa austroemélias. Essa daqui só tá com um botãozinho, então eu não quero usar ela. Quero usar essa que está um pouquinho mais aberta. Vou limpar ela dessa forma aqui. Essa daqui, ela está com folhinhas bem curtinhas, mas muitas vezes vem umas austroemélias que as folhas chegam a ser muito longas. Às vezes as folhas são maiores do que a própria flor. Nesse caso, a gente tira também as folhas que estão aqui bem na base delas, mas só quando as folhas estão muito longas, tá ok, meninas? Vamos lá. E aqui eu vou mostrar a nossa orquídea. Como é que a gente vai limpar a nossa orquídea. Mesma coisa, vou tirando o saquinho por baixo. A orquídea, ela vem toda emaranhada. Então a gente vai soltar ela. Olha, essa daqui eu não vou precisar limpar, porque os galinhos dela estão bem fininhos e a flor está somente na ponta. Mas às vezes vem alguns galinhos que eles vêm praticamente assim, ó. Imagine que isso aqui é todos esses galhos, imagine que eles fossem um único galho. Imagine que pode acontecer de você encontrar chuva de ouro, que ele venha assim, um único galho. Aí o que a gente vai fazer? A mesma coisa, a gente vai ter que eliminar as flores que estão na parte de baixo do galho e deixar somente as flores que estão na parte de cima. Dá um pouquinho de pena das florzinhas fazer isso, até porque você está desprezando algumas flores. Mas para a montagem do buquê é necessário. Então, muitas vezes, o buquê ele não é tão grande, mas para montar um único buquê é necessário muitos maços diferentes de flores, tá? Ou muitos maços da mesma espécie, para poder dar o tamanho padrão mesmo de um buquê, né? Mas, quanto mais
tipos de flores diferentes você usar no seu buquê, mais maços de flores você precisa. Então aqueles buquês que tem mix de flores, aqueles buquês que são assim todos desconstruídos, normalmente eles tendem a ficar mais caros do que quando você escolhe um buquê com poucas espécies diferentes de flores. Mesmo aqui no nosso de girassol, vocês viram que a gente tem praticamente 5 espécies diferentes de flores, né? E são 4 flores e uma folhagem. Então são 5 espécies diferentes. Isso faz com que seu buquê ele acabe encarecendo um pouquinho mais. Meninas, eu já reorganizei a minha mesa, olha como que eu deixei as flores, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre elas antes de começar a montagem. É muito importante que vocês separem exatamente como eu fiz, por espécies. Então eu separei as orquídeas, separei o girassol, separei a rosa, separei a austremélias e separei o rusco. Por que é importante você fazer dessa forma? Porque durante a montagem, o que você precisa fica mais fácil para você pegar, uma florzinha não enrosca na outra. E aqui, olha que eu deixei as pétalas sobressaindo da mesa e outras não, mas isso é proposital. Por quê? Para não amassar tanto as nossas flores. Tem flores que elas amassam um pouquinho mais se elas ficarem prensadas e outras nem tanto. Então eu separei dessa forma. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a quantidade de hastes que você vai precisar. No caso do Ruscus, eu comentei que eu estava usando 1,5 pacote. Normalmente, em um único pacote, vem apenas 10 hastes. Então, eu preciso de umas 15 hastes mais ou menos, por isso que eu tenho 1,5 pacote de Ruscus. A Austroemélias, você encontra pacotes com 10 hastes e também pacotes com apenas 5 hastes. Esse que eu estou usando é um pacote de 10 hastes. Então, se você encontrar somente pacotinho com 5, você sabe que você vai precisar de no mínimo 2 pacotinhos para montar esse buquê. As rosas, eu estou com um pacote de 20 unidades. 20 unidades meio que é uma quantidade padrão. Porém, alguns supermercados vendem pacote de rosas com apenas 8 unidades, algumas cores com 7 unidades, dependendo da cor, até com 6 unidades, tá? Então aí você sabe que você vai precisar de muitos pacotinhos, mas tradicionalmente um pacote de 20 rosas é suficiente. E aqui no girassol, o nosso pacotinho de girassol normalmente vem com 6 hastes, tá? 6 hastes seriam 6 flores. Só que esse aqui meu, ele veio errado, olha, ele veio com 7, tá? Talvez porque a minha flor seja tão pequenininha que o produtor acabou colocando uma haste a mais, mas normalmente vem só com 6. E aqui a minha chuva de ouro, ela veio com muitas hastes, muitas. Normalmente vem com bem menos hastes. Então, olha, como ela tá bem miudinha, bem pequenininha mesmo, olha, os galhinhos dela estão bem pequenininhos. Então aqui nesse galho veio com muitas, mas normalmente vem só com 10 galinhos também, tá? Que seria praticamente metade disso, olha. Normalmente o galinho vem assim, tá? De todas as flores que eu tenho aqui, a mais cara é a orquídea chuva de ouro. Bom, então agora eu vou começar montando o nosso buquê. Eu vou começar pelo girassol. Então eu pego a minha haste de girassol que já está limpa e eu vou aramar o girassol. Por que eu vou aramar ele? Porque ele é uma planta que tem convergência, olha, ele é curvo. Então eu tenho que aramar para poder levar a flor para o lado que eu quiser. Então eu vou colocar o arame, vou espetar aqui embaixo dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho na câmera, olha. Eu vou perfurar, mas eu não vou ultrapassar ela, eu só vou dar uma leve perfuração. E aí eu vou girar o arame no sentido horário.
Pronto. Olha, agora a minha flor já ficou para cima e se eu precisar levar ela para lá, por exemplo, ó, ao contrário, eu consigo levar. Se eu quiser levar ela para baixo, ó, eu consigo levar. Então eu levo ela para o lado que eu quiser, porque ela está aramada. Vou colocar ela aqui, vou fazer mais uma para vocês observarem novamente. Vamos lá. Vou espetar mais uma vez. Espetei e vou girar o arame no sentido horário. Pronto, todos os nossos girassóis estão aramados. Então agora eu vou começar escolhendo qual girassol eu quero que seja o meio do nosso arranjo. E eu quero que seja esse maiorzinho aqui. Então eu vou começar por ele. Vou colocar ele, vou segurar nessa posição e logo abaixo dele eu vou colocar um pouquinho de ruscos para aumentar. Olha, que eu vou precisar ainda arrancar um pouquinho mais de folhas, olha, porque o meu ruscos, ele tem que ficar na mesma direção do meu girassol. Então eu vou arrancar um pouquinho mais de folhas aqui dele. Então eu vou colocar 2 ruscos, um de cada lado, só para eu ter um isolamento maior no meu girassol. Do contrário, as flores vão ficar todas amassadas umas às outras, então eu vou deixar só para dar essa leveza. E aí eu vou colocar uma rosa. Como é que eu vou fazer isso? Esses 2 cabos, eu coloquei eles alinhados. O da rosa, eu vou colocar ele na diagonal. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar ela aqui, olha, eu vou colocar ela desse lado. E olhe para onde foi o cabo. Ao contrário, dá para perceber? E a altura dela vai ser um pouquinho, vai ser da mesma altura, levemente abaixo do meu girassol. Por que isso? Porque eu quero que o girassol esteja em destaque. Se eu quisesse que a rosa estivesse em destaque, eu ia fazer o contrário. Então, eu fiz isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou levemente virar o meu girassol. E aí, eu vou colocar uma outra rosa. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar ela do mesmo jeito. Levemente abaixo do meu girassol e vou levar a haste para lá. Feito isso, eu vou prender e virar levemente a minha mão. Aí, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou colocar uma Austroemérias. Vou variar minhas flores aqui. Mesma coisa, levemente abaixo do meu girassol. Olha a haste onde está. Também vai para a diagonal. Seguro ela e dou uma leve girada. Qual é a ideia de fazer isso? Ir formando uma espiral. Quando eu faço uma espiral, o meu arranjo, ele, né, no caso aqui o meu buquê, mas o arranjo de mão também, ele vai ficar mais redondinho e por igual. Então eu coloquei mais uma Austroemérias, eu vou colocar mais uma Austroemérias aqui do lado do meu girassol. Então, não sei se dá pra ver bem, olha, eu vou colocando a pétala do meu girassol levemente pra cima, mas olha, o galho, do mesmo jeito, ele vem aqui pra lateral. Eu viro ele mais uma vez. No começo, você olha e fala assim, ai, não vai dar certo. Ai, não tá ficando bonito. Fiquem tranquilas, o começo da montagem de todo buquê é desse jeito. Então, aqui a gente já tem isso. O que eu vou fazer agora? Vou pegar mais um girassol e vou colocar ele do mesmo jeito, olha. Formando, ele sempre vai estar desse lado do nosso girassol principal, que é aquele nossa haste central, e agora eu vou virando ele para diagonal. Vou segurando e dando uma leve viradinha. Aqui eu já usei todas as minhas plantinhas, então eu já vou colocar uma orquídea. A orquídea, ela é ao contrário, ela vai ter que se sobressair um pouquinho do girassol. Por quê? Ela é muito miudinha, se eu colocar ela abaixo, ela vai desaparecer. Então eu vou colocar ela levemente acima do meu girassol. E vou continuar girando o meu buquê. Girei. Aqui eu tenho Austroemérias, o que eu vou fazer? Uma rosa para dar mais firmeza no meu buquê.
Olha a haste, mesma coisa. Eu vou colocando e vou virando. Vou colocar mais uma rosa para dar firmeza. A rosa, ela tem um cabo muito mais resistente do que os outros. Então é muito interessante a gente usar a rosa para ajudar a dar uma certa firmeza no nosso buquê. Mesma coisa, olha, coloco ela e vou fazer um giro. Coloquei rosas, aqui eu tenho Austroemérias, vou colocar uma outra girassol. Assim eu vou utilizando o meu girassol. Observe que as Austroemérias, elas estão meio que escondidas aqui, olha, tá vendo? Mas é isso mesmo, a ideia é que para evidenciar uma flor, meio que a gente esconde a outra, mas a gente precisa da outra para dar a textura no buquê. Então, nós vamos virar mais uma vez. Aqui eu vou colocar mais um girassol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, primeiro de tudo, um pouquinho de ruscos para eu dar uma separada nos meus girassóis. Então, eu vou colocar mais um aqui. Primeiro eu coloquei um ruscos, certo? Mesma coisa, olha, a haste meio que na diagonal. Aqui você observa que ele ficou com uma concentração maior de flores sem a chuva de ouro. Como o nosso cabinho é bem pequenininho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nos pontinhos que eu acho que estão faltando. Só que eu já coloco ele meio que na diagonal, desde lá de cima. Olha, vou colocar mais um. Como está muito pequenininho, se quiser usar assim 2 cabinhos juntos, pode. Então, olha, vou colocar aqui entre elas, na diagonal. Sempre, sempre na diagonal. Pronto. Agora eu vou colocar mais uma Austroemérias e assim a gente vai preenchendo todo o espaço que a gente tem. Vou colocar mais uma Austro aqui, sempre, sempre com o caule na diagonal. No começo parece meio difícil, mas você pode fazer o mesmo buquê, soltar ele e começar tudo de novo antes de amarrar. Então isso é uma dica também para vocês não perderem as florzinhas. E lógico, você não vai fazer seu buquê na véspera do casamento sem nunca ter testado antes. Então, compra algumas flores, não precisam ser exatamente as flores que você vai usar para o seu buquê de casamento, mas compra algumas flores com antecedência e monte um buquê utilizando essa técnica da espiral. Depois de montado, antes de amarrar, você solta ele, separa as flores tudo de novo, começa a montar tudo de novo. Assim você vai fazer 2, 3 vezes, 4 vezes. Quantas vezes você achar que você precisa para melhorar. Você vai ver que na segunda vez vai ficar um pouquinho melhor que a primeira, na terceira vez um pouquinho melhor ainda, e assim sucessivamente até que você consiga uma habilidade manual, de forma que o buquê do dia do seu casamento fique perfeito, tá? Então vamos lá, vou colocar mais algumas plantinhas aqui. Então, mais uma rosa, diagonal, e assim eu venho. Vou colocar a orquídea junto aqui com a rosa, ó, mais uma orquídea. Opa, ela caiu, tá vendo? Ó, soltei demais a minha mão, não tem problema. Eu reorganizo. Então, coloquei aqui, tem um girassol, vou colocar um pouquinho de ruscos aqui. Aqui no lugar do ruscos também pode ser sementes de eucalipto. Sementes de eucalipto também fica muito bonitinho. Então, ele dá uma leveza também, pode ser com sementes. E aí aqui vamos colocar mais uma Austroemérias. Então eu vou intercalando as flores que eu quero, sempre segurando na minha diagonal. Aqui mais um girassol, vou colocar girassol, um ruscos antes. Uns ruscos aqui assim. E vou virando. Olha, para virar, eu seguro com as 2 mãos. Eu pego aqui para prender as flores e dou uma viradinha. É isso que eu faço quando eu preciso virar. Colocar mais a orquidinha na diagonal. Às vezes eu não estou mostrando exatamente, ó, mas todas as flores que eu coloco é na diagonal. O único buquê que é um pouquinho diferente o processo, às vezes a flor não entra na diagonal, é o buquê quando a gente utiliza hortênsias, que não é o nosso caso aqui.
Mas quando utiliza hortênsia, a técnica é um pouco diferente. Aqui eu vou colocar mais um girassol. Mais uma Austroemélias. Vou virar meu buquê. Mais uma rosa. Aqui, olha, que ainda tem um buraco, então eu vou colocar mais uma rosa. Conforme ele vai ficando arredondado, você começa a perceber onde é que tem buraquinhos nele. Então, olha, mais uma rosa. E aqui mais uma orquídea. Às vezes ela enrosca. Mais uma orquídea chuva de ouro. Virei o meu buquê. Olha, ele já está começando a ficar redondo. Eu começo a olhar para ele, eu vejo que aqui tem um buraquinho. Então, o que eu vou fazer? Uma rosa com o cabinho na diagonal. É que eu vou virar ele para... Eu seguro com as duas mãos, seguro aqui embaixo e viro. Seguro aqui em cima e viro. Então, aqui eu vou colocar a rosa para eu eliminar o buraco. Aí eu cabo, olha, gente, tá aqui. Na diagonal. Consegue ver que todos os cabos, olha, todos eles estão numa diagonal, não importa a posição que eu vire, eles estão todos em diagonal? Dá pra ver isso na câmera? Vamos lá. Parece que eu tô falando sozinha, né? Eu pergunto se dá pra ver na câmera, né? Aí, meu marido responde do outro lado só com a cabeça. Tipo, dá. Ele é os olhos de vocês nesse minuto. E aqui eu vou colocar mais uma chuva de ouro. Olha, tá ficando bonito o nosso buquê. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem um buraco? Tá redondo, mas aqui tem um buraco. Então eu tenho que colocar uma flor aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a rosa, que é o que a gente tem em maior quantidade e ajuda a dar uma firmeza maior no nosso buquê. Certo? Olha, já sumiu aquele buraco que a gente tinha. E a rosa, olha, ela está na diagonal. Por conta da habilidade que eu já tenho, mesmo que eu olhe de frente, quando eu coloco a rosa, automaticamente eu já coloquei ele na diagonal. Mas, para você que nunca fez, o ideal é que você olhe aqui, encontra o buraco, coloca a florzinha na diagonal. Olha, ele já está formando. E eu ainda tenho flores aqui na mesa, olha. Então agora eu vou fazer mais uma volta nele. Então eu vou colocar uma Austroemélias, mais uma. Às vezes eu uso o dedinho para puxar as pétalas, olha, tá? Não uso o dedinho em formato de pinça para não arrancar. Eu só passo o dedo assim por baixo, olha, para levantar um pouquinho as pétalas quando eu, sem querer, amasso um pouquinho elas, tá? Bom, coloquei mais uma Austroemélias. Aqui eu vou colocar mais uma das nossas orquidinhas. Como tem bastante orquidinha e ela tá bem miudinha, eu estou usando mais que um galinho. Mas vocês podem usar somente um. Olha, aqui eu fui colocar, eu soltei sem querer isso daqui, ó. Então o que eu faço? Ela soltou do meu grupo, mas ela tá presa na minha mão ainda. Então o que eu faço? Eu seguro as duas juntos e levo um pouquinho pra cima, tá? Por isso que eu falei que vocês têm que fazer isso várias vezes pra treinar a habilidade. Bom, vou virar mais uma vez, seguro e viro. Aqui eu não tenho orquídea, então o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de orquídea aqui. E vou virando mais uma vez. Aqui tem bastante orquídea, eu vou colocar mais uma rosa aqui embaixo. Assim. Seguro e viro meu buquê. Vou colocar a minha última girassol aqui embaixo. Só que, tá vendo que a convergência dela tá assim? Eu vou colocar ela ao contrário, porque como eu tenho o controle do arame, eu coloco a haste na diagonal, na posição que eu quero, e aí eu vou virar um pouquinho ela para a posição que eu quero. É virar levemente, senão quebra a haste, e se quebrar a haste, ela para de se hidratar. Então, vou virar mais uma vez aqui, vou colocar mais uma orquidinha no nosso buquê. Aqui ele tá bem desconstruído, a ideia é essa mesmo. Aqui eu achei que tá faltando uma orquidinha. Então, o que eu vou fazer com essa orquidinha que eu acho que está faltando? Eu vou colocar ela lá dentro. O cabinho, ele vai meio que sair para qualquer lado, ó, tá vendo? Eu tô colocando lá,
sei se dá pra ver onde é que ele veio parar aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar. Não sei se dá pra ver, ó. Tô colocando lá. Olha onde ele veio parar aqui embaixo, ó. Não tem problema. Você puxa ele, ele continua na diagonal. Aí eu vou colocar ela aqui, olha. Olha, dá pra ver que é essa daqui, ó. Tá? Então eu tô arrumando ela. Puxei ela pra altura que eu queria um pouquinho. Pronto. Nosso buquê tá quase pronto. Vou colocar mais uma rosa aqui embaixo, olha. Por que que eu escolhi aqui? Porque eu vou observando onde é que ficaram buraquinhos. Eu quero que o nosso buquê seja redondo, então eu vou observando onde é que ficaram buraquinhos nele. Aqui, olha o que eu tô fazendo aqui. Eu tô puxando um pouquinho a rosa pra cima, olha. Quando eu faço assim, eu consigo puxar, olha. Porque a minha mão, ela tá presa, prendendo todas as flores, mas não de forma que elas fiquem imóveis. Elas estão presas, mas ao mesmo tempo elas estão soltas. Ok? Deixa eu ver se tem algum buraquinho nela. Algum buraquinho, dá pra ver? Olha, se fosse um buquê já estivesse pronto. Quando eu coloco assim, dá pra ver? Algum buraquinho. Acho que aqui, deixa eu ver, acho que aqui. Nessa hora, meninas, eu sugiro que vocês vá pra frente de um espelho. Porque o nosso buquê, ele já tá quase pronto. Só que às vezes acaba ficando uma dúvida se ele realmente está todo preenchido ou não. Então, o que você faz? Vai para frente de um espelho, pega ele nessa posição, vai lá para o espelho de vocês, coloca como se vocês tivessem a posição correta de entrar, e aí vocês olham e aí vocês percebem onde é que está faltando. Eu, olhando daqui de cima para baixo, eu consigo perceber uma falha aqui, ó. Então, eu vou colocar uma orquídea aqui. Pronto? Pronto. Terminei o nosso buquê. Agora o que eu vou fazer? Dar um acabamento nele. Meninas, deixa eu só dar uma outra dica antes de começar o acabamento. Nesse momento, algumas de vocês vão começar a sentir um pouquinho de dor na mão, porque faz bastante tempo que vocês estão segurando. Então, o que acontece? Não adianta alguém se oferecer para ajudar a segurar. Porque quando a pessoa vai pegar, ela automaticamente acaba não colocando a mesma força que você colocou, e no fato dela pegar, ela pode soltar o buquê, tá? Então, eu sugiro que, por mais difícil que esteja, segura com uma mão, ajuda com a outra um pouquinho, mas não divide a tarefa de segurar o buquê com ninguém, tá? Bom, eu vou colocar o ruscos pra gente dar um acabamento, e eu vou ensinar como é que você faz pra amarrar sozinha. Bom, o ruscos, eu não quero que ele apareça nesse momento, tá? Se eu quiser que ele apareça, eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais alto do que as nossas flores orquídea e rosas. Como eu não quero que ele apareça, eu vou colocar ele bem abaixo. Olha onde eu tô colocando, bem aqui abaixo, olha. Eu quero que ele fique aqui abaixo. Então, eu vou colocar alguns ruscos. Tá? A função do ruscos não é só cobrir o nosso cabo. A função do rusco é dar firmeza na hora da gente amarrar. Olha, vou colocar um outro aqui embaixo. Então, ó, ele ajuda a esconder esse monte de galho, esses arames, e ao mesmo tempo ele se torna mais firme para amarrar. Então, aqui, olha, ele tá bem abaixo. Tanto que se eu fizer assim, ó, não dá pra ver. Agora, se eu deixar ele à mostra, vou até subir para vocês verem, ó, vou colocar esse de novo. Vou colocar ele acima das flores. Olha, aí você começa a ver. Então, a minha ideia é que ele não apareça, mas você pode escolher se você quer que apareça ou não. Não existe uma regra, tá? É o que você gostar mais. Aqui, mesma coisa, eu vou colocar mais um aqui. E o último, eu vou colocar aqui. Meninas, agora eu vou ensinar como é que vocês fazem para amarrar o buquê sozinha, sem precisar da ajuda de alguém. Bom, aqui eu tenho aquele 1 metro de fitilho que eu falei pra você, e eu gosto de abrir ele no meio. Eu não gosto de usar ele tão largo assim, então eu vou abrir. E normalmente eu rasgo com os dentes. É só começar. Então eu puxo com o dente só para começar. Olha, ele ficou assim. Eu prendo ele aqui, olha. Eu vou deixar mais ou menos uns 5 ou 6 centímetros passando aqui. Eu vou virar ele do lado dourado meu para ficar mais fácil, tá? Só para poder ficar mais fácil para você enxergar. Olha, então eu tenho ele aqui. Isso aqui eu vou arrancar, vou jogar
para um lado, mas eu não vou jogar fora, olha. Ele é meio longo assim, mas é porque eu preciso de bastante fitilho no momento. Bom, então eu coloquei aqui, eu vou virar o meu, vou dar 2 voltas com o meu fitilho, né? Vou virar o meu fitilho, vou dar 2 voltas com ele. Aí eu vou pegar essa pontinha, vou passar ela para baixo e vou fazer mais 2 voltas com ele. Eu estou prendendo com um pouquinho de força, eu estou aplicando um pouquinho de força. Observe que às vezes eu puxo para virar. Dei 2 voltas também, certo? Aí o que eu vou fazer? Olha aqui, ó, eu vou pegar ele, vou levar até aqui embaixo no meu caule, vou passar ele aqui por dentro, olha, e vou puxar pra cima. Olha, pronto, agora eu posso soltar que ele não desamarra. Então viu que eu nem dei um nó, eu só fiz isso. E aí eu vou cortar ele aqui, certo? Nessa hora, se você quiser pegar essas 2 pontinhas e dar um nozinho aqui, olha, você pode. Nessa hora também, você pode pedir ajuda para alguém. Se você estiver fazendo acompanhada de alguém, você pode pedir para a pessoa, olha, dá um nozinho aqui para mim. Ou você mesma pode dar o seu nozinho. Não é necessário, tá? Porque ele não vai soltar. Mas, se você quiser se sentir mais segura, você pode dar aqui, ó, seu nozinho. Então, você prendeu sem ajuda de ninguém, praticamente, tá? Cortei aqui. Vou fazer a mesma coisa logo aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para me certificar que o meu cabo do buquê vai ficar bem firme. Então, vou fazer a mesma coisa, olha. Vou colocar aqui um pouco de fitinha para cima. Vou passar 2 voltas no meu fitilho. Eu tô aplicando força, olha. Aplico um pouquinho de força pro cabo juntar. Dei 2 voltas. Pego a fitinha que tava virada, tá aqui pra cima, olha. Coloco ela pra baixo e vou novamente, né? Passar 2 voltas aqui no meu fitilho. E aí eu pego ele, levo aqui pra baixo, passo aqui pelo meio dele, ó. Vou passando aqui pelo meio e aí eu começo a aplicar força, puxando ele pra cima. Puxei pra cima, ó. Vou cortar. Mesma coisa, se eu quiser, eu posso dar um nozinho nele. Se eu quiser, eu posso dar um nozinho. Pronto, dei um nozinho. Tá amarrado o nosso buquê. Cortar um pouquinho da fitinha. E agora eu vou cortar o excesso dos cabos. Olha. Amor, mostra só um pouquinho aqui, ó. Olha, meninas, sobraram algumas flores. É normal que isso aconteça. Você não precisa usar todas as flores, a menos que você queira que o seu buquê vá crescendo cada vez mais. Bom, eu vou cortar aqui o excesso. Deixa eu pegar meu lixinho. Vou cortar o excesso. Então eu vou escolher um tamanho pro meu cabo. Menina, é muito feio um cabinho curto, fica difícil de pegar também. Então o ideal é que vocês coloquem, depois dessa segunda amarração, mais uns 4 dedos assim, ó, para começar o corte, tá? Então eu vou cortar com a tesoura de corda. Vamos lá. Mais aqui. Pronto, olha. Cortei todo o nosso cabo. Então, olha como que ele tá, ó. Já tá bonito. Então, agora, nós vamos passar a fita. Lembra que eu falei que a gente tinha 3 metros de fita verde? E eu vou explicar por que é que eu escolhi fita verde. As cores escolhidas normalmente para uma festa, elas têm que se complementar. No caso, muitas floriculturas ou até mesmo noivas optam por trabalhar com fitas brancas no buquê. A maioria é usada com fita branca, porém quando a gente tem flores amarelas, flores cor de vinho, flores vermelhas, a gente usa uma fita que fique o mais discreto possível no cabo. Então, como as flores, né, o caule das flores,
é verde, então eu sempre escolho uma fita verde para que ele fique discreto, para que passe desapercebido, na verdade. Por quê? Aqui a gente não tem branco, então não fica harmônico se a gente tivesse todo esse buquê amarelo e marrom e uma fita branca. Mesmo que o seu vestido seja branco, o que vai trazer harmonia visual para esse buquê é a composição dele, tá? Então, assim, quando você faz uma foto só dele, sem estar junto do seu vestido, na verdade, então é melhor que ele esteja com uma fita numa cor discreta. Então, agora eu vou mostrar como é que você faz para colocar a fitinha sem utilizar cola quente. Então, vamos lá. Se você tiver uma pistola de cola quente fácil, você pode aplicar cola aqui, coloca a fita e vai dar a volta no seu buquê. Vai dar a volta, tal. Coloca a cola quente aqui embaixo de novo e dá a volta ao contrário aqui no seu buquê. Certo? Cola de novo e corta o excesso. Isso se você tiver uma pistola de cola quente. Se você não tiver, eu vou mostrar como é que você faz sem a cola. Vamos lá. A gente prefere fazer com cola também. Só que às vezes acontece da gente montar o buquê no local da festa. E quando a gente chega lá no salão, às vezes até em outra cidade, a gente percebe, puxa, alguém esqueceu de trazer a cola quente. Então a gente tem que improvisar. Então o que é que a gente faz? A gente vai pegar e vai amarrar aqui em cima com um nozinho. Vamos lá. Vamos fazer um nozinho. Olha, eu passei a fita de um lado, eu seguro a pontinha, prendo na minha mão e vou dar outro nozinho. Sempre vou fazer a mesma coisa. Olha, o importante é você conseguir fazer um nozinho aqui. Não sei se dá pra ver bem, mas eu quero fazer um nozinho. Vamos lá. Eu estou tentando fazer um nozinho, olha, e você vai encontrar a posição melhor para a sua mão. Olha, eu já consegui, então eu já fiz um nozinho, olha, tá vendo? Eu amarrei. Então eu dei um nó duplo e aí eu vou começar a cobrir o que eu fiz. Escolhe o lado da fita, né? Então eu vou começar a cobrir isso aqui que eu fiz. Olha lá. Então eu vou passar a fita toda. Pode ser uma fita mais larga também. Não precisa ser uma fita estreitinha como a minha. Eu vou trançando, na verdade, né? Até eu esconder toda a fita plástica que eu coloquei. Eu não vou esconder o meu caule inteiro do buquê. Eu gosto que fique aparecendo um pouquinho do verde das plantas, até pra gente colocar na água e ele ficar durável por mais tempo. Pronto. Então, aqui eu fiz isso, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar um pedacinho da minha fita. E essa parte aqui, eu vou, com a ponta da tesoura, empurrar lá pro meio dos caules. Olha, deu pra ver direitinho? Então, ela estava assim. Aí, com a ponta da tesoura, eu vou levar lá pra dentro do caule. Eu vou empurrando. Pronto. Olha, sem usar cola quente. Tá vendo? Então, meninas, olha. Vou jogar meu lixinho. Olha como é que o meu buquê ficou. E ele ficou redondinho. Na verdade, a gente vai usar nessa mão, né? Porque esse lado é o lado da entrada do pai. Então, o pai fica do lado esquerdo e o buquê do lado direito. É esse lado que você vai usar quando estiver entrando na igreja, né? Ou para cerimônia, né? Você vai ficar assim. Olha do lado. Pronto, meninas. Tá pronto o buquê de noiva de girassóis. Bom, mais uma vez eu dedico esse vídeo para Louise Galves, para Maiara Pereira, para Elimar Batista e para Maria Cipe. Foram elas que me pediram o buquezinho de girassol. No mesmo post, a gente tem outros pedidos de buquê. A gente tem os pedidos para rosas vermelhas, a gente tem pedidos para mix de flores. E ao longo da semana eu vou gravar outros videozinhos apresentando outras técnicas, outras formas de fazer o buquezinho.
Se você gostou dessa aulazinha prática, se você quer ver outros temas de buquê ou outros tipos de arranjo que você gostaria de fazer para o seu casamento, é só deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de gravar um videozinho para você. Então, tá aqui, meninas, você encontra esse buquê e outros no nosso canal no YouTube, Lenoblesse por Mari Kazak, no nosso Instagram, Lenoblesse, @Lenoblesse, e no Facebook /Lenoblesse. Te vejo mais tarde, meninas.